Olá, meus amigos, bem-vindos a todos ao Portal do Espiritualismo. Hoje eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre um tema assim, muito interessante, né? Que muitas pessoas me perguntam qual é a origem, né? Qual é a explicação disso, né? A gente vê lá nos grupos de Facebook muitas e muitas perguntas sobre exatamente o mesmo tema, né? Perguntas recorrentes, repetidas muitas vezes, né? Então eu resolvi escrever um texto a esse respeito e resolvi também fazer um vídeo aqui para vocês, para a gente entender um pouco melhor desse fenômeno, né? Eu estou falando do fenômeno da mediunidade olfativa, né? Existem muitas pessoas que veem espíritos, né? A gente sabe disso, é a chamada mediunidade de vidência ou clarividência, né? Existem muitas pessoas que ouvem espíritos, né? Essa é a chamada mediunidade auditiva, quando você ouve, por exemplo, um familiar seu, um mentor, né, um espírito qualquer falando alguma coisa para você. Então você capta, né, através do seu sentido espiritual, né? Não é o sentido físico, tá, da audição. As pessoas confundem um pouco isso. É um sentido espiritual, um sentido mais profundo. Porque além dos 5 sentidos objetivos, né, corporais, a gente tem também os sentidos que são astrais, né? Então a gente tem uma visão astral, a gente tem uma audição astral, a gente tem um olfato astral, a gente tem um tato astral, né? E a gente tem também, dizem, né, um paladar astral, né? Embora esse seja muito mais difícil de ser encontrado. Mas, de todos os sentidos, né, espirituais ou astrais, uma das manifestações mais comuns é, sem dúvida, a da mediunidade olfativa, ou seja, a capacidade que a gente tem de sentir cheiros, aromas ou odores que não encontram a sua causa, né? Não existe uma fonte no mundo material que justifique aquela sensação de cheiro, do aroma, do odor que a gente está sentindo num determinado momento. A mediunidade olfativa, ela é mais comum do que se pensa, né? Ela parece ser comum a praticamente toda a humanidade. Em algum momento da nossa vida, da nossa encarnação, a gente já sentiu algum tipo de aroma, cheiro, né? Odor agradável ou desagradável que não tinha nenhuma justificação de existência no mundo material, né? Então, apesar de ser muito desconhecido esse fenômeno, ele não é menos real por ser desconhecido. Eu vejo muito nos grupos do Facebook as pessoas perguntando, às vezes fazendo até perguntas muito repetidas, muito recorrentes, né, frequentes, pessoas perguntando, pessoas dizendo, relatando, né, que sentiram um cheiro de alguma coisa, sentiram um outro tipo de odor, né? E dizem que, olha, eu sempre sinto esse cheiro, eu sempre sinto um odor de alguma coisa, mas não tem nenhuma causa esse cheiro, né? Por exemplo, cheiro de cigarro. Eu sinto cheiro de cigarro constante, né? E eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar na rua, eu posso estar no trabalho, eu posso estar na natureza. Eu continuo sentindo aquele cheiro de cigarro. De onde vem isso, né? Qual é a fonte desse cheiro de cigarro? Que não é possível que tenha alguém fumando, né, perto da minha casa, na rua, né? Todos os lugares que eu vou, até lugares assim que não tem absolutamente ninguém, que eu estou totalmente sozinho, totalmente isolado na natureza, e eu sinto esse cheiro de cigarro. Qual a explicação disso? Eu fiz uma pesquisa nos nossos grupos do Facebook, fazendo a seguinte pergunta: você já sentiu um cheiro, odor ou aroma que veio do nada? 97 a 98% mais ou menos das pessoas responderam que sim a essa pergunta. Sim, elas já sentiram em algum momento da sua vida ou ainda sentem um cheiro, aroma ou odor que veio do nada, né? Nessa pesquisa, aproximadamente umas 5.000 pessoas devem ter respondido essa pergunta, né? E das 5.000 pessoas, pessoas que são de diferentes lugares, diferentes estados, até diferentes países, né? Tem muitas pessoas de Portugal, até de alguns países africanos, né? Angola, por exemplo, que acessam os nossos grupos. E de 5.000 pessoas aproximadamente, né, que responderam essa pergunta, eu percebi aproximadamente 97, 98% das pessoas responderam que sim a essa pergunta, né? Para a gente ver como que a mediunidade olfativa ela é assim muito, muito comum, mais comum do que a gente pensa. E na verdade, se a gente for parar para pensar, o espiritismo, o espiritualismo, eles não dão assim tanta importância a esse tipo de mediunidade, né? Apesar de ser muito comum.
Eles dão mais atenção à mediunidade de vidência, né? A mediunidade auditiva, mas a mediunidade olfativa realmente é um pouco relegada assim ao esquecimento, embora seja presente em boa parte, né, da humanidade. Provavelmente ela está presente em boa parte da humanidade, pelo menos no Brasil, ela é muito comum, né? Se a gente tirar, sei lá, uns 20% das pessoas que podem ter se enganado, né, que podem ter sentido algum cheiro, que deve ter uma fonte material que elas não conseguiram detectar de onde vinha essa fonte material, né? A gente tirar assim, uns 20% ou até 30%, a gente já tem assim uns 60%, né, de pessoas que podem ter sentido em algum momento, podem ter experimentado em algum momento a mediunidade olfativa. Bom, a gente precisa esclarecer também que o cheiro, né, cheiro, aroma, odor, da forma como a gente compreende, ele não existe no plano espiritual, né? O cheiro, ele é uma manifestação do mundo material, né? Mas no plano espiritual você não tem cheiro, né? Você não tem, por exemplo, aroma de rosas, né? Passando pelas colunas espirituais. Isso não existe, na verdade, né? E é importante dizer também, uma informação muito interessante agora, que os cheiros, na verdade, eles também não existem no plano material, né? O cheiro ele não existe, porque na verdade o que é o cheiro? O cheiro nada mais é do que a forma como o nosso cérebro interpreta determinadas partículas que, ao entrar em contato com as nossas narinas, né, essas partículas causam uma impressão no nosso cérebro e esse cérebro traduz essa impressão como uma sensação do cheiro, né? Mas se a gente for parar para pensar, o que existe na natureza não é o cheiro propriamente. São essas partículas que se desprendem. Por exemplo, se você vira uma rosa, né, uma rosa no campo, aí você chega próximo dessa rosa e sente aquele aroma maravilhoso do perfume de rosa. Você tem a impressão que aquele cheiro ele está no ambiente. Mas, na verdade, o que está ali no ambiente são as partículas, são determinadas partículas que se desprendem da rosa e que, ao entrar em contato com as nossas narinas, formam uma determinada impressão, geram um impulso elétrico no nosso cérebro e o nosso cérebro traduz aquilo como sendo uma sensação, essa sensação do cheiro que a gente conhece. Então, na verdade, na natureza não existem cheiros, né? Não existe aquilo que a gente chama de cheiro, porque o cheiro é um fenômeno de interpretação do nosso cérebro. Então, se tão pouco existe o cheiro no plano material, obviamente também não existe no plano espiritual. Porque no plano espiritual também não existem essas partículas né, que se desprendem de rosas, astrais, etc. Alguns até dizem que existe, mas isso já é uma outra discussão, a gente não vai entrar nisso nesse vídeo aqui, não é o foco do nosso vídeo. Mas é importante a gente lembrar que o cheiro no plano espiritual não existe, assim como o cheiro no plano material também não existe, né? Então, por que as pessoas, se o cheiro no plano espiritual não existe, e nem no plano material, por que as pessoas costumam sentir esse cheiro que teria vindo de uma fonte que está além, que se situa além do plano material? Bom, se a gente compreender que são os espíritos que emanam esse cheiro, aroma ou odor aqui no plano material para os encarnados, se a gente conseguir compreender esse ponto, já fica mais fácil da gente entender por que existem esses cheiros, né, que vêm do plano espiritual. Então, por que os espíritos emanam esse cheiro, né? Na verdade, os espíritos emanam esse cheiro justamente porque foi o aroma, né, o odor, o cheiro, que eles sentiram durante boa parte da encarnação deles, e esse cheiro ficou marcado para eles, né? Ficou marcado, por exemplo, um fumante que fumou durante boa parte da sua vida, fumou durante, sei lá, 30 anos, né? Ele sentiu aquele cheiro durante 30 anos. Isso não é pouca coisa. Aquilo ficou marcado dentro dele, aquilo ficou meio que gravado na consciência daquele espírito, né? Aquele cheiro. Então, quando ele desencarna, ele continua lembrando daquele cheiro, né? Ele vai evocar aquele cheiro, aquele aroma, aquele odor da memória dele, e ao evocar esse cheiro da memória, né, ele vai naturalmente exalar aquela vibração que, ao chegar no plano material, um encarnado que tem aquela mediunidade olfativa vai
receber aquela vibração e vai interpretar essa vibração como sendo um cheiro, né? Mas que na verdade não é cheiro, né? É uma vibração que está ali. Da mesma forma que no plano material as rosas soltam as partículas, né, que produzem a sensação do cheiro, da forma como são interpretadas no nosso cérebro, o espírito que está no plano espiritual, ele também vai emanar uma determinada vibração, que ele evoca na memória dele, por ter ficado gravado na memória, e emanando aquela vibração, um encarnado que tem aquela capacidade de transformar, né, de captar e compreender aquelas energias, ele vai absorver aquilo da forma como se fosse um cheiro, né? Mas que na verdade não é um cheiro, é uma vibração que o espírito está emitindo a partir do plano espiritual, que vem, como a gente disse, a partir dessas experiências marcantes, né, que ele teve no plano material, a partir da experiência dos cheiros, né, dos aromas, dos odores, etc. Então, um outro exemplo, né, uma pessoa que bebeu durante boa parte da vida, era, por exemplo, um alcoólatra, né? Se, por exemplo, esse espírito continuar preso aqui no plano material, justamente por causa da bebida, e se encostar numa pessoa, né, como se diz, se começar a se aproximar de alguma pessoa, esse espírito ele vai vibrar dentro das lembranças que ele tem do álcool, até porque ele ainda é viciado no álcool, né? Então, conforme ele vai vibrando naquela experiência do álcool que ele teve, que foi marcada na consciência dele, uma pessoa que está do lado dele vai captar essas vibrações como se fosse a sensação de cheiro, né? Que é a forma como a energia daquela pessoa vai interpretar, vai fazer a leitura daquelas vibrações. Então, é muito comum que os espíritos que tiveram experiências muito fortes com esse tipo de cheiro, aromas ou odores, né, que eles passem isso para os encarnados quando eles se aproximarem desses encarnados, ou quando estiverem pensando nesses encarnados, né, ou até quando estiverem obsediando esses encarnados. Bom, já que a gente mencionou o cigarro, é importante a gente dizer que o cigarro e o álcool são os dois odores que as pessoas mais relatam sentir, né? O cigarro e o álcool. É muito comum a gente ver as pessoas falando que, poxa, eu sinto um cheiro de cigarro muito forte, mas não tem ninguém fumando, nem próximo a mim, né? Ou, eu sinto um cheiro muito forte de álcool, de bebida, uma coisa meio pesada até. E, no entanto, não tem ninguém bebendo na minha casa, não tem bebida na minha casa, não tem nada, né? Eu saio na rua, também sinto esse mesmo cheiro. Como que pode? Como que é possível? Esse cheiro está me acompanhando se eu não bebo, né? Se não tem ninguém que bebe na minha casa, ou se na rua, eu andando na rua, eu não posso estar sentindo esse cheiro de bebida. Não tem nenhuma fonte material que justifique eu estar sentindo esse cheiro, né? Então é muito comum, esses dois odores são muito comuns de serem sentidos. São os mais comuns. Pelo que eu venho observando, né, de pessoas que fazem essa pergunta nos grupos, nas páginas, né, nos centros, eu vejo que o odor de cigarro e o odor do álcool são os mais comuns de serem encontrados, justamente porque eles representam as experiências mais marcantes, que os espíritos vivenciaram quando se encontravam no plano material, né? O vício do cigarro e o vício do álcool, né? Então, os espíritos que ainda são viciados, porque quando você vai para o plano espiritual você continua viciado, você só não pode mais usufruir daquela substância, né? Nem do cigarro, nem do tabaco, nem do álcool, mas você continua viciado naquela substância, né? Então você continua viciado e você continua emanando, você continua vibrando dentro daquilo, né? Dentro daquela experiência que você teve do vício do álcool e do vício do cigarro. É importante ressaltar que nem sempre, né, as experiências que a gente tem com a mediunidade olfativa são experiências negativas, né? Existem também experiências muito positivas com a mediunidade olfativa, né? Por exemplo, uma pessoa, ela está em casa, de repente ela relata sentir um cheiro de rosas, um aroma de rosas maravilhoso, parecendo uma rosa, uma flor do campo, né? Aquele cheiro de rosa muito puro. É muito comum, né? Muito provável que nesse tipo de situação haja um espírito mais elevado emanando aquele aroma de rosas para ela, como forma de dar a entender para ela, né, de sinalizar que ele está presente ali naquele momento, né?
é possível que os espíritos de luz, os espíritos mais adiantados, venham até nós e para sinalizar a presença deles para nós, eles emanem, né? Exalem esse perfume maravilhoso de rosas ou perfume de margaridas, de alguma flor, né, que representa alguma coisa mais elevada, para que eles possam demonstrar para a gente que eles estão ali presentes, que a gente não está sozinho, né? Que a gente não está passando por todas as tribulações do mundo material sem um suporte, sem uma ajuda, sem um auxílio que vem do alto, né? Então, o aroma, esses aromas assim agradáveis, maravilhosos, que representam a natureza, né? Geralmente representam fenômenos da natureza, né? Plantas, flores. Isso geralmente representa, né? Demonstra que existem espíritos superiores ali olhando por nós, cuidando de nós, nos passando mensagens importantes para a gente conseguir vencer os desafios da vida, da encarnação. É muito interessante também que existem várias histórias de santos, né, pessoas assim mais evoluídas que vieram à Terra, que manifestam também esse fenômeno, né, da mediunidade olfativa, de deixar o aroma, aquele determinado aroma maravilhoso por onde eles passam. Por exemplo, dizem que Padre Pio de Pietrelcina, né, que foi um monge capuchinho que era considerado um santo, foi canonizado, inclusive, né, ele produzia vários fenômenos, né, fenômenos espirituais. Ele foi realmente uma pessoa boníssima, né, um espírito de luz que veio à Terra. Dizem que as chagas que ele tinha, né, nas palmas das mãos, né, as chagas de Cristo, né, que ele teve durante 50 anos da vida dele, algumas pessoas chegavam próximo a ele e sentiam que das chagas emanavam perfume de rosas, né, perfume de flores. E era uma coisa maravilhosa, né, porque geralmente quando isso acontecia, ocorria um milagre, ocorria uma cura, né, alguém recebia alguma bênção, acontecia alguma coisa positiva, né. Então, esse aroma, ele vem também para sinalizar a presença do bem, da paz, do amor ali junto com aquela pessoa que é uma pessoa considerada um pouco mais elevada espiritualmente, né? Chico Xavier foi outro que também manifestou esse tipo de fenomenologia, né? Dizem que quando ele pegava assim alguns objetos e magnetizava esses objetos, né? A pessoa depois pegava esse mesmo objeto e começava a sentir um aroma de rosas, né? Nesse objeto. Tem várias histórias a esse respeito, né? Chico Xavier pegava assim, dava alguma mensagem importante, né? Falava alguma coisa assim, né? Uma frase de sabedoria. Ele estava assim muito inspirado na hora e provavelmente os mentores dele vinham ali naquele local e magnetizavam um determinado objeto. E magnetizando esse objeto, as pessoas, quando pegavam esse objeto, manipulavam, elas podiam sentir um maravilhoso perfume de rosas ali naquele objeto que tinha sido magnetizado, né? Isso é, muito provavelmente, um indicativo de que as forças do bem, as forças da paz, as forças do amor, estão ali naquele momento atuando através daquela pessoa em nosso benefício. Bom, agora a gente vai dar alguns exemplos aqui, muito interessantes, né, que eu anotei, de muitos casos, né, que eu já vi a respeito da mediunidade olfativa, que podem mostrar para a gente o que cada cheiro, né, cada odor, cada aroma significa no plano espiritual, né? Se é algo positivo, se é algo negativo, né? É muito interessante a gente verificar que cada aroma ele pode ter assim algum significado um pouco mais abrangente, né? E que demonstra para a gente que tipo de energias ali que a gente está interagindo naquele momento da nossa vida, né? Então, como eu já citei, né? O cheiro de cigarro, é muito provável que os odores de tabaco sejam provenientes de desencarnados que fumaram durante boa parte da sua encarnação, né? E que ainda sentem falta do tabaco. São espíritos que podem experimentar grande sofrimento e grande angústia por causa da dependência que eles têm, né? Que ainda persiste até hoje. Outro muito comum também, como eu disse agora há pouco, é o cheiro de álcool, né? É muito comum em desencarnados que durante as suas vidas foram alcoólatras, pessoas que viveram na boemia, em bares, envoltas em jogos de azar diversos, né? É muito comum a gente ver espíritos alcoólatras ainda presos à terra e utilizando os corpos materiais
de determinadas pessoas que são vulneráveis à obsessão, para assim usufruírem dos prazeres da bebida, né? Ou seja, ele usa o corpo físico daquela pessoa para ele, espírito, poder usufruir dos prazeres da bebida. A esse respeito, gente, a gente já falou assim, com bastante detalhe em 2 vídeos que a gente fez no nosso canal Portal do Espiritualismo a respeito dos espíritos presos à Terra. Quando a gente falou também dos espíritos viciados, né? Que ficam presos aqui no plano material e que ficam utilizando os corpos materiais das pessoas, dos encarnados, para eles poderem usufruir de determinados prazeres, de determinados vícios, que por eles não terem mais o corpo físico, eles não podem mais usufruir. Então eles usam os corpos físicos dessas pessoas que são vulneráveis à obsessão espiritual, tá? Outro cheiro muito comum de se encontrar é o cheiro de enxofre, tá? Que é muito comum em espíritos inferiores que estão se aproximando de nós. Provavelmente esses espíritos estão ligados à consciência do umbral, tá? Onde eles vão expiar suas faltas, né, o seu ódio, os seus crimes contra a humanidade. Então, se você está sentindo cheiro de enxofre, provavelmente existem espíritos não muito elevados que estão ali junto com você, tá? Outro cheiro muito comum também é o cheiro de comida, o cheiro de alimentos, né? O aroma dos alimentos, ele não é muito comum assim de ser, né, de ser sentido entre as pessoas. É muito mais comum, por exemplo, o álcool e o cigarro do que sentir cheiro de alimentos. Mas é possível também, em alguns casos raros, né, que podem ter como causa os espíritos que durante a encarnação foram muito apegados à comida, né? E por isso eles ainda exalam os odores dos alimentos que eles experimentaram durante boa parte da encarnação, né? Esse tipo de cheiro, obviamente, é mais comum em espíritos inferiores, que ainda estão aprisionados às paixões inferiores relacionadas, né, ao desejo por certos alimentos. Os mais comuns, obviamente, são os odores de carne, né? Carne bovina, carne suína, né? E o frango, né? É muito, é muito provável que se você sinta esse cheiro, né? E que não tenha nenhuma explicação, né? Se você está, por exemplo, na rua e começa a sentir esse cheiro, se não tem nenhum restaurante ali por perto, é possível que exista algum espírito ali que esteja, né, preso dentro dessa paixão, né, inferior aos alimentos, né? A comida, ao vício da comida. Outro cheiro, né, o aroma muito comum são os cheiros de velas e de incensos, né? Cheiros de velas e incenso são comuns a espíritos que foram pessoas religiosas durante a vida, né? Espíritos que devotaram boa parte da sua encarnação a práticas espirituais, né? De forma positiva ou de forma dogmática e ortodoxa. Isso pode vir, por exemplo, de espíritos de padres, de monges, de freiras, né? Sacerdotes que durante quase toda a sua encarnação sentiram aquele cheiro de incenso, aquele cheiro de velas e ficaram com esse cheiro gravado na sua consciência. E hoje em dia continuam emanando aquele cheiro para os encarnados. Esse cheiro ele pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo do espírito ter sido, por exemplo, um religioso devotado a Deus, né? Ou ter sido um religioso mais ortodoxo, dogmático, né? E esse ortodoxo dogmático é muito mais no sentido negativo. Então esse pode ter ficado preso à terra, preso dentro dos seus dogmas, né? Das suas verdades prontas, do ponto de vista religioso, tá? Outro cheiro também que aparece algumas vezes é o cheiro de fumaça, tá? De onde vem o cheiro de fumaça? O cheiro de fumaça, ele pode ser proveniente de desencarnados que morreram queimados, né? Morreram em acidentes diversos, como carros, motos, ônibus, barcos, acidentes que envolveram fogo e a queima de combustíveis, né? Ou que podem ter desencarnado até no incêndio, né? Podem ter desencarnado no incêndio, né? E aí o que acontece? Aquele espírito ficou com aquela sensação muito forte do cheiro de fumaça, né? Por ele ter desencarnado nessas condições de acidente, e aí no plano espiritual ele vai também manifestar aquela vibração de fumaça, tá? E pode passar isso para os encarnados que ele se aproxime, né? Que estejam próximos a ele. Pode acontecer também, gente, cheiro de urina ou de fezes, né? Isso também, claro que não é muito comum, mas aparece, já vi alguns casos, né? Que existe esse cheiro de urina e fezes que não se justifica, onde a pessoa está, né? E de onde vem esse cheiro?
né? Esse cheiro é muito comum em espíritos que morreram muito idosos, né? Que ficaram, por exemplo, 20 anos, né? Com aquela situação de decadência do corpo físico, né? Do corpo material, e aí precisavam de cuidados especiais, né? Então, esses espíritos podem ter permanecido, por exemplo, com seu corpo astral impregnado com esses odores, porque muitas vezes não conseguiam controlar suas necessidades fisiológicas e podem ter vindo a urinar ou defecar em si mesmos, né? Isso acontece muito, né? A gente sabe que isso acontece muito. Usando, por exemplo, fraldas geriátricas, né? Durante muitos anos. Aí aquilo fica gravado na consciência do espírito e ele, quando chega no plano espiritual, continua vibrando dentro daquela frequência, tá? Os espíritos, esses espíritos, né, que ainda não se despojaram do trauma do envelhecimento, né, do envelhecimento associado à doença, eles podem manifestar esses odores, tá? Isso não é muito comum, mas aparece algumas vezes. Agora um pouco do lado positivo, né? A gente vê, por exemplo, cheiros de perfumes diversos, né? Esses cheiros podem indicar a presença de um desencarnado que durante a vida fez uso frequente desse perfume. Esse fenômeno pode indicar a presença de um espírito amigo, né? Ou de um espírito familiar que irradia determinado aroma pelo qual ele era conhecido durante a encarnação, né? Para que ele faz isso? Para sinalizar que ele está ali próximo, né? Então, por exemplo, a nossa mãe que usou durante muitos anos um determinado perfume, ela pode chegar para a gente, né? Se aproximar de nós, é desencarnada, e pode vibrar com aquele perfume. Por que ela faz isso? Para demonstrar que ela está ali presente, né? Que o encarnado ele pode não perceber, ele pode não ver, né? A mãe dele ali, ele pode não ter assim uma percepção de que ela está ali, mas ele sentindo aquele cheiro, ele já sabe, poxa, esse cheiro era um cheiro da minha mãe, né? Então, se esse cheiro sendo da minha mãe e eu estar sentindo ele agora do nada, é muito provável que minha mãe esteja aqui do meu lado. Se ela está aqui do meu lado, é algo que pode ser, nesse caso, pode ser positivo ou negativo, tá? Pode ser positivo ou negativo, mas geralmente quando acontece esse tipo de fenômeno, na maioria das vezes é algo positivo, é algo que realmente os espíritos usam para mostrar ali que eles estão presentes, junto com o encarnado, junto com o familiar encarnado, tá? Aí a gente tem aqui também, como eu já disse, os aromas de flores diversas, né? O cheiro de rosas, ele é muito comum e é possível também perceber aromas de outras flores, além das rosas, né? Embora as rosas sejam uma forma de aroma muito comum que a gente sente, né? Mas é possível também perceber, por exemplo, lírios, laranjeiras, lavanda, jasmim, né? Dentre outros aromas, né? Os aromas florais geralmente indicam a presença de seres luminosos próximos a nós. Muitas vezes eles podem sinalizar a presença de um espírito mais adiantado, que se encontra a serviço de Deus para nos ajudar em diversos aspectos da nossa vida, né? Os mentores e os guias espirituais eles podem se apresentar algumas vezes com aroma de flores, né? A fim de que a gente possa identificar que eles estão próximos de nós, nos auxiliando para a nossa elevação espiritual dentro das provações da existência material. Gente, então, quero agradecer muito, tá? Vocês terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês, peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Deixe o seu curtir, por gentileza, peço que todos deixem o seu curtir, para que a gente possa expandir o máximo esse trabalho aqui pelo YouTube, pelo Facebook, tá? Por todas as redes sociais, tá? E agradecer a todos, tá? Pela audiência. Um grande abraço a todos, muita paz e muita luz.